Fala, torcida alviverde! Chegou a hora de aquecer os corações e preparar as vozes para um momento crucial na história do nosso amado Palmeiras. As notícias que chegam dos bastidores do Allianz Parque não são nada animadoras. O Verdão atravessa um mar de dificuldades, e isso não poderia acontecer em uma fase mais crítica, especialmente com a final da Libertadores batendo à porta. A expectativa, que deveria ser de euforia e otimismo, se transforma em incerteza e preocupação. O Palmeiras completou 5 jogos sem vitória, um desempenho que remete a uma zona de rebaixamento, e a pressão só aumenta. O último jogo, um empate sem gols contra o Fluminense em casa, deixou os torcedores em estado de frustração. E para piorar, a derrota de virada para o Grêmio, onde o time reserva foi a campo poupando 11 titulares, acendeu o sinal de alerta. Essa escolha de escalar um time alternativo, visando preservar os principais jogadores para a final, acabou se mostrando arriscada e, agora, a equipe amarga apenas 2 pontos conquistados nos últimos 15 possíveis. O sonho do título brasileiro praticamente se esvaiu, dando lugar a uma realidade crua e amarga. A equipe está a 5 pontos do Flamengo e sem chances de brilhar na competição nacional. A situação é alarmante, e a torcida não se conteve. O Allianz Parque viu vaias ecoarem após o jogo contra o Fluminense, um sinal claro de descontentamento que reverberou pelo coração dos palmeirenses. E em meio a essa tempestade, surgem rumores de um racha no clube, uma divisão que pode colocar em xeque a relação entre o técnico Abel Ferreira e a presidente Leila Pereira. Em um momento onde a unidade deveria ser a prioridade, a discórdia parece se estabelecer como um novo protagonista na narrativa palmeirense. Abel Ferreira, sempre polêmico e incisivo, não poupou críticas à arbitragem após a derrota para o Grêmio. Depois do jogo contra o São Paulo, tudo mudou, disse o técnico, levantando a bandeira da defesa, buscando tirar o peso da responsabilidade de suas costas e colocando a culpa em decisões que ele considera injustas e prejudiciais. Por outro lado, Leila Pereira não ficou atrás, em um evento da CBF, deixou claro que a responsabilidade não pode ser terceirizada, afirmando com convicção, quem fala pelo Palmeiras é somente a presidente. Essa troca de farpas não é apenas uma briga interna, é um reflexo da ansiedade e da pressão que todos estão sentindo. Com a final da Libertadores contra o Flamengo se aproximando, a atmosfera no Palmeiras é de tensão extrema. A equipe embarcou para Lima, e a expectativa é de que o time consiga se reerguer em meio a essa crise. Os torcedores desejam ver um Palmeiras forte, resiliente, capaz de superar adversidades. No entanto, a ausência de Paulinho e Lucas Evangelista, além da dúvida sobre o goleiro Everton por conta de uma fissura na mão, torna a situação ainda mais delicada. O sentimento é de que o futuro é incerto, e a pressão é palpável. Torcedores, essa é a hora de nos unirmos e acreditarmos. A paixão pelo Palmeiras é o que nos move, e a situação pode parecer complicada, mas cada um de nós tem um papel a desempenhar. O clamor da arquibancada, a força da torcida, pode ser o combustível que faltava para que o Verdão se reencontre em campo. Como você se sente em relação a essa crise? Acha que o time conseguirá se recuperar a tempo para a final? Deixe sua opinião nos comentários. O que está acontecendo dentro de campo? Torcedor palmeirense, a situação do Palmeiras dentro de campo é alarmante. O que está acontecendo com o nosso Verdão? A crise que se instaurou não é apenas uma questão de resultados, mas uma complexa teia de problemas táticos, psicológicos e emocionais. O Palmeiras parece perdido em campo, e isso se reflete em cada jogada, em cada passe errado, em cada finalização que não encontra o alvo. Nos últimos jogos, a equipe demonstrou uma falta de entrosamento que é preocupante para um clube do tamanho do Palmeiras. A pressão excessiva pode estar afetando o desempenho dos jogadores, levando a decisões apressadas e a um jogo que não flui. O time, que antes era conhecido pela sua solidez defensiva e pelo poder de ataque, se tornou um verdadeiro campo de incertezas, onde as jogadas não se concretizam e o gol parece cada vez mais distante. Um dos principais problemas tem sido a falta de criatividade no meio-campo. Os jogadores parecem estar desconectados, sem saber qual o papel que devem desempenhar taticamente. A ausência de um armador que consiga distribuir o jogo e fazer a transição entre defesa e ataque é notória. Isso gera um ciclo vicioso, onde a defesa fica sobrecarregada e o ataque se torna previsível. O
que era para ser um alicerce forte se transformou em uma fragilidade alarmante. Lembra do jogo contra o Grêmio? A falta de um jogador que conseguisse articular as jogadas foi evidente, e a equipe pagou caro por isso. Além disso, a questão física também não pode ser ignorada. O desgaste acumulado da temporada pode ter um papel importante nessa queda de rendimento. Os jogadores, não apenas os titulares, mas também os reservas, estão sentindo o peso de uma maratona que parece não ter fim. A pressão para se manter no alto nível de desempenho em todas as competições é algo que muitos atletas não conseguem suportar. A intensidade dos treinos e a exigência das partidas têm deixado seu rastro, e isso se reflete em um time que não consegue manter a mesma intensidade durante os 90 minutos. E como se isso não fosse o suficiente, a dúvida sobre a condição física de Everton só aumenta a incerteza. Um goleiro que já se mostrou crucial em momentos decisivos pode ser desfalque em um jogo tão importante. Carlos Miguel, seu possível substituto, terá que entrar em campo com a responsabilidade de suprir a ausência de um dos líderes do elenco. Isso aumenta a pressão sobre o jogador, que se verá diante de uma das maiores rivalidades do futebol brasileiro, e com isso, a pressão emocional e psicológica sobre ele se torna um fator a ser observado. As falhas individuais também têm sido evidentes. Erros bobos, passes errados e decisões apressadas estão se tornando comuns nos jogos. Isso gera um efeito cascata, onde a confiança dos jogadores se abala e a frustração toma conta do ambiente. O clima pesado nos vestiários é palpável, e em momentos de crise como este, a mentalidade coletiva do grupo é testada. Será que eles conseguirão se unir e superar esse desafio? Ou a pressão será grande demais, levando a mais erros e a uma nova sequência de resultados ruins? É preciso que o técnico Abel Ferreira encontre soluções rápidas e eficazes. A volta de jogadores-chave e uma reorganização tática podem ser fundamentais para reverter essa situação. O que você acha, torcedor? Quais mudanças táticas você gostaria de ver para resgatar a confiança do time? Vamos discutir nos comentários e sentir a força da nossa torcida. A relação entre Abel Ferreira e a diretoria. Vamos mergulhar em um tema que está fervendo nos bastidores do Verdão, a relação entre Abel Ferreira e a diretoria, representada por Leila Pereira. Em tempos de crise, a união entre comissão técnica e gestão é fundamental. Mas o que se vê é um clima de tensão que pode impactar diretamente o desempenho do time. Abel, sempre conhecido por sua sinceridade e paixão, não hesita em criticar o que considera injusto. Sua última declaração sobre a arbitragem, onde responsabilizou decisões equivocadas pelo desempenho da equipe, acirrou ainda mais os ânimos. A pressão em torno do treinador cresce, e as suas palavras ecoam entre a torcida, que se divide entre apoio e críticas. Por outro lado, Leila Pereira não deixou barato. Em público, reafirmou sua posição de que a responsabilidade pela situação atual do clube é da equipe, e não pode ser transferida para terceiros. Essa troca de farpas não só expõe uma vulnerabilidade interna, mas também gera um clima de desconfiança que pode afetar o ambiente de trabalho. Como isso pode impactar a equipe em campo? A pressão já está alta, e a divisão entre os poderes pode ser um fator decisivo para a performance do time. Apesar das divergências, Leila manifestou o desejo de renovar o contrato de Abel até 2027, independentemente do resultado da final da Libertadores. Essa decisão mostra que, mesmo em meio a crises, existe uma crença na capacidade do treinador de reverter a situação e levar o Palmeiras a conquistas. No entanto, essa confiança pode ser vista como uma faca de dois gumes. Se a equipe não apresentar resultados satisfatórios, as críticas podem se intensificar, colocando em xeque não apenas a continuidade de Abel, mas também a gestão de Leila. A resposta da torcida em meio a esse drama interno. A torcida tem um papel crucial. O que os palmeirenses esperam da diretoria e do técnico? Eles desejam ver uma união, um projeto claro e uma postura forte diante das adversidades. A pressão da arquibancada é palpável, e a torcida clama por respostas. É hora de questionar: Abel e Leila irão se entender e trabalhar juntos para salvar a temporada? Ou essa crise será o ponto final para uma era que poderia ser vitoriosa? A pressão externa também é um fator muito relevante nessa equação.
A mídia e os críticos estão de olho em cada movimento do Palmeiras, e qualquer deslize pode ser amplificado. As redes sociais, onde a opinião do torcedor se torna um barômetro, estão repletas de opiniões divergentes. Uns defendem Abel e sua abordagem intensa, enquanto outros clamam por mudança e resultados imediatos. Essa diversidade de opiniões pode acabar influenciando o ambiente, e a pressão pode se tornar insustentável. O futuro de Abel no clube está diretamente ligado ao desempenho do time na Libertadores. Uma vitória pode solidificar sua posição e calar os críticos, enquanto uma derrota pode ser o catalisador para uma mudança drástica. Portanto, a pergunta que fica é: qual será o papel da torcida nessa história? O apoio incondicional pode ser a chave para unir o time e a comissão técnica em um momento de necessidade. E você, torcedor, como vê essa relação? O que espera da diretoria e do treinador? Deixe sua opinião nos comentários. A reação da Mancha Verde e a pressão da arquibancada agora. Voltemos nosso olhar para o coração pulsante do Palmeiras, a torcida. A Mancha Verde, a fiel e incansável torcida palmeirense, desempenha um papel fundamental em momentos como este. Diante da crise, a pressão da arquibancada pode ser tanto um combustível quanto uma barreira para o time. A paixão, o amor e a dedicação da torcida sempre foram o motor que impulsionou o Palmeiras, mas agora, a situação é delicada. Após a sequência negativa de resultados, as vaias ecoaram no Allianz Parque, um sinal claro de insatisfação da torcida. O que se viu nos últimos jogos foi uma arquibancada que, em lugar de apoiar, se dividiu entre os que acreditam e os que estão desencantados. Esse sentimento de frustração é compreensível, já que os torcedores esperam sempre o melhor do seu time, especialmente quando se trata do Verdão, que carrega um legado de grandes conquistas. A pressão que a torcida exerce sobre os jogadores pode ser um fator decisivo em jogos importantes. Em momentos de tensão, como o que estamos vivendo, a presença da torcida pode ser a diferença entre o sucesso e o fracasso. O apoio inabalável da arquibancada pode elevar a moral do time e empurrá-los para fora da crise, enquanto a desconfiança e a pressão negativa podem levar a um estado de nervosismo que se reflete em campo. É nesse cenário que a relação entre torcida e time se torna ainda mais crucial. A Mancha Verde, em particular, é um fenômeno à parte. Suas canções, suas cores e sua energia trazem uma força única ao Allianz Parque. No entanto, em um momento de crise, é crucial que essa força seja direcionada de maneira construtiva. Ao invés de vaias, seria mais eficaz um grito de apoio que impulsionasse os jogadores a darem o melhor de si. O que a torcida deve fazer agora é se unir, independentemente das frustrações, e se tornar uma única voz, uma só força, que possa inspirar o time a se recuperar. Quando a pressão da torcida é transformada em apoio, os jogadores sentem essa energia e podem atuar com mais confiança e determinação. Em momentos de crise, a arquibancada pode ser a luz no fim do túnel, mostrando aos atletas que eles não estão sozinhos. A história do Palmeiras é repleta de exemplos em que a união da torcida foi fundamental para reverter situações adversas. Lembre-se do famoso "Eu sou Palmeiras, até morrer", que ecoa pelas arquibancadas. Esse é o tipo de sentimento que pode mudar a trajetória de uma equipe. O que a Mancha Verde precisa agora é criar um ambiente positivo. A pressão deve ser canalizada em apoio, e isso pode fazer toda a diferença na performance dos jogadores. Quando a torcida se faz presente de forma positiva, os atletas sentem essa energia e podem jogar com mais confiança e determinação. A paixão que os torcedores têm pelo clube precisa ser transformada em motivação dentro de campo. Além disso, a pressão da arquibancada não deve ser vista apenas como um fardo, mas como uma oportunidade. Os jogadores têm a chance de mostrar sua garra e determinação em um momento crítico, e a torcida pode ser o combustível que eles precisam para dar a volta por cima. O apoio fervoroso pode ser a chave para desbloquear o potencial que está adormecido no elenco. Por isso, eu pergunto a você, torcedor palmeirense, como você imagina que pode ajudar o time neste momento delicado? Que tipo de mensagem você gostaria de passar para os jogadores? Vamos juntos nos comentários e mostrar que a força da torcida é capaz de mudar a história. O que esperar do Palmeiras na final da Libertadores? E agora, palmeirenses, chegamos ao clímax de nossa análise. O que podemos esperar do Palmeiras na final da Libertadores?
O duelo contra o Flamengo, uma das maiores rivalidades do futebol brasileiro, se aproxima e traz consigo uma mistura de expectativa, esperança e, claro, uma boa dose de ansiedade. Estamos diante de um momento decisivo, e o futuro do Verdão na competição mais importante do continente pode depender de uma série de fatores. Primeiramente, é fundamental que a equipe consiga reverter a má fase que atravessa. A pressão que os jogadores sentirão em campo será imensa, e a capacidade deles de suportar esse peso pode ser o que definirá o resultado. Uma vitória pode não só resgatar a autoestima do elenco, mas também restaurar a confiança da torcida, que deseja ver o Palmeiras brilhar novamente. E embora as últimas atuações tenham sido aquém do esperado, a Libertadores é um torneio que pode mudar tudo em um único jogo. Além disso, a relação entre Abel Ferreira e a diretoria pode ser testada de uma maneira que nunca foi antes. O treinador precisa encontrar a receita certa para motivar seus jogadores, ajustar as táticas e criar um ambiente de confiança e união. Ele deve ser capaz de transformar a pressão externa em motivação interna, um verdadeiro desafio que poucos conseguem superar. O apoio da diretoria e da torcida será crucial nesse processo. O time precisa sentir que está sendo respaldado, e isso pode ser o que falta para que todos se sintam parte de um grande objetivo. E não podemos esquecer da questão emocional. A psicologia do esporte é um fator determinante em momentos como este. Os jogadores têm que encontrar a força dentro de si para superar a pressão e as expectativas. Quando a confiança está abalada, cada jogada se torna um teste. A capacidade de se concentrar e manter a calma será vital no decorrer da partida. A torcida pode ajudar nesse aspecto, proporcionando um suporte que inspire os atletas a deixarem suas preocupações de lado e focarem no jogo. Por fim, a pergunta que fica é: o que será do Palmeiras após a final? A vitória pode trazer um renascimento, uma nova era de conquistas, enquanto a derrota pode trazer a necessidade de repensar estratégias e até mesmo a continuidade de Abel Ferreira. O futuro está incerto, e as cartas estão na mesa. O que podemos fazer agora é nos unir como torcida e mostrar que a paixão pelo Palmeiras é imbatível. Chegou a hora de você, torcedor, deixar sua mensagem. O que você espera do Palmeiras neste grande desafio? Quais são as suas esperanças e preocupações? Vamos discutir e fazer nossa voz ser ouvida. A final está chegando, e a hora de apoiar o Verdão é agora. Vamos juntos nessa!